louvar? Glória a Deus. Ele não vai enquanto o presbítero foi com ele. Graças a Deus! Muita amada igreja na paz do Senhor Jesus. A igreja leva até a oração para da minha família, meu cunhado mora no interior. Se está com dengue lá, não está muito bom não. Está com muita dor no corpo. Mas eu queria nós orar, o Senhor Jesus vai visitar ele lá e vai curar ele lá. O menino também já estava com dor no corpo. Mas nós orar, o Senhor Jesus vai visitar ele lá e vai curar. Isso não é nada para o Senhor Jesus. É geral da essência e Gustavo. Glorioso Deus, meu Pai. Eis aqui, Deus maravilhoso, meu Pai. Visita minha irmã, meu Pai. Lá na cidade de Leme, meu Pai. Ajuda ela, meu Pai. Ela não pode ir lá, mas o Senhor pode, meu Pai. E curar ela, meu Pai. Repreender questão do corpo dela. Repreender esse mal, meu Pai. O Senhor é mais do que a enfermidade, Jesus. Deus maravilhoso, meu Pai. Adiantando esse dia toda dor, meu Pai, no corpo. Todo mal, Jesus, da vitória, meu Pai. O Gustavo, sim, exagerado, meu Pai. Oh, Deus maravilhoso, Jesus, da vitória. Faça a grande obra. O Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor liberta, meu Pai. Ajuda ela, meu Pai. E amanhã, quando eu ligar, ela já está curada, meu Pai. Para que o seu nome seja glorificado, Jesus, da vitória, meu Pai. Confirma a tua bênção, meu Pai. Que eu creio na oração da igreja, meu Pai. É o Senhor que salva, que cura, Jesus. Confirma a tua bênção, Jesus, da vitória, Jesus. Aleluia. Agradeço a tua A bênção chegou, Jesus está aqui, com seu poder o mal já saiu, o anjo de Deus aqui se acampou, na nossa casa a bênção chegou. Vamos clamar o Senhor, igreja. Bate palma, igreja. Bate palma, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque sempre a adoração está presente, não pode ser negligenciada. E nós agradecemos a Ele por que Ele tem feito por nós, está fazendo. Qual é a irmã que a irmã falou que é uma oportunidade? A irmã Cida. Não, vai louvar. Vamos louvar. Quer louvar, tem a oportunidade. Aleluia. Vou contar um testemunho. Graças a Deus. Vamos. Eu cumprimentei a igreja com a paz do Senhor. Amém. Seja dos irmãos, né? O Senhor é maravilhoso, né? Quando a gente está aqui na presença do Senhor, tem que glorificar a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele merece toda a honra e toda a glória. Né? Graças a Deus, né? A gente está aqui na presença do Senhor. E a gente tem que agradecer muito a Deus, né? Muitos queriam estar aqui, não estar, né? Mas nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Quero se encontrar uma bênção, né? Graças a Deus! Eu tenho bastante tempo que eu estou orando e o Senhor, Ele me preparou, né? No interior de São Paulo e Avaré. E aí a gente buscando a Deus, né? E o Senhor sempre falando que ia abençoar nós ali. Aí Deus falou que ia dar uma vitória muito grande para nós. Aí o Senhor deu uma loja para nós de açaí. E Deus está honrando, está abençoando nós bastante. Mas isso aí não é promessa de muito tempo. O Senhor nos viu, sou serva do Senhor, que às vezes muita gente olha pela aparência, né? E nós não podemos olhar pela aparência. Né? E ali Deus mostra uma mulher muito simples, sabe? Você olhava para ela, você pensava que ela morava na rua. Tão simples que ela estava. E ela usou para falar com meu marido que Deus ia honrar ele. Que Deus ia dar uma vitória muito grande, que ele não ia ser empregado, mas ele ia ser patrão.
tempos e tempos que a gente congrega na sede, nós somos da sede. E ali nós buscamos a Deus, clamando a Deus. Meu esposo ele trabalhava à noite, de segurança. E ali veio a pandemia, e teve aquele reboliço todo. Ali mandou os funcionários, uns 40 funcionários embora, da onde ele trabalhava, e ele foi junto. E aí eu falei para ele, te acalma, ele ficou muito abatido, né? Porque naquela situação, né? Ainda desempregado. Mas eu falei, fique em paz. E ali ele pegou e falou, olha, eu vou pegar esses tempos de serviço e vou abrir um negócio para mim. Falei, nós começamos a orar, apresentando na mão do Senhor. E ali Deus confirmou. Eu tenho uma casa em Avaré e nós temos um salão do lado da casa. Você vê como Deus ele é poderoso e ele, irmão, sempre dá uma saída. E ali ele falou, olha, eu vou ir embora, você não fica chateado, eu vou com os meus filhos para a gente abrir uma loja e trabalhar lá. Falei, amém, glória a Deus. Porque eu acho que a partir do momento que você é casado, a gente tem que ter comunhão com o nosso esposo, né, irmão? Sentar, conversar, ver o que é bom, o que é melhor para nós. E ali nós sentamos, concordamos. Eu falei, você pode ir que eu fico. E eu fico aqui trabalhando e você vai. E ali ele foi com meus 2 filhos, rapaz. E ali, irmão, ele orou, clamou a Deus, foi uma luta travada. Para não dar certo, irmãos. Mas foi luta mesmo. E ali ele começou a clamar a Deus, fazer oração dentro do salão. Aí Deus foi abrindo as portas, Irmãos, graças a Deus, eu tenho até iFood na minha loja. Irmãos, não dá conta. Eu tive esse fim de semana lá, eu ajudando eles. E só o movimento, era gente chegando na loja, era gente pedindo, era o iFood chegando, era o motoqueiro chegando. Irmãos, eu fui descansar, mas eu vim mais cansada ainda, de tanto trabalhar. Mas isso aí, irmão, é quando você espera no Senhor, é quando você crê, acredita que Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele fala. Às vezes você fala, não, mas Deus falou já que é hoje, não. Irmão, foi 2 anos travado, luta travada para essa loja prosperar. Mas era tanta luta, tanta inveja, tanta oração contrária. Mateus honrou nós ali. Irmãos, é gente de todo lugar. Olha, irmãos, é só carrão. É fazendeiro encostando, irmão, para comprar açaí, sorvete. Aí o senhor colocou no coração do meu esposo, vende uma porção de batata frita. Aí meu esposo foi e colocou batata frita, lanche. Irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele não está dando conta, irmão, de trabalhar. Aleluia! Mas isso aí é para a honra e para a glória do Senhor. Às vezes eu olho assim dentro da igreja, irmãos. Meu Deus, cadê o povo, irmãos, que serve a Deus? O povo está desanimado. O povo acho que não crê mais na palavra do Senhor. Glória a Deus. Tantas bênçãos, irmãos, que nós temos recebido, né? Na nossa igreja, né? Uma igreja que eu amo muito, é a nossa igreja, Deus é amor. E acredito, irmão, que é daqui que Deus vai ter a nossa vitória. Não adianta estar pulando de lugar em lugar, porque Deus ele quer te abençoar. Aleluia, glória a Deus. E ali, irmãos, aleluia. Deus foi e falou que ia honrar. Falou com o meu esposo, ó, você vai ter para dar, não para pedir. Quando foi agora, irmãos, foi a semana passada, e eu fui lá para assinar o papel que Deus me deu outra casa. Aleluia. Irmãos, quando nós partimos, eu não vou levar nada disso. Mas isso aí, Deus dá e abençoa o servo dele para o nome do Senhor ser exaltado. Para você ver que realmente Deus é o Deus da prosperidade, Ele é o Deus da salvação, Ele é o Deus da cura. Mas isso aí depende de nós, irmãos. Aleluia. Não depende de ninguém, depende de nós. Porque se nós não descer na presença do Senhor, clamar a Deus, irmão, o milagre não vai acontecer. Mas se nós prostrar diante do Senhor e crendo nessa palavra, não desviar da palavra do Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E aqui estou eu para contar esse testemunho, para a honra e glória de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos, para nós dar prosseguimento nesse trabalho tão importante que o Senhor deu para todos nós. Todos, não é? Deus, entendimento, sabedoria, cada momento a mais. Senhor, nosso amado Deus, o Pai Celestial, no nome do teu amigo Jesus Cristo, Senhor da glória, estamos, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pedindo, Deus, pedindo, meu Senhor da glória, e a tua palavra, Senhor, ela continua nos beneficiando, nos segurando, grande Deus.
sempre. Amém. E graças a Deus. Eu tinha dito aos irmãos e às irmãs que nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. 9 dons divididos em 3 grupos. E por quê? Importante saber. Os 9 dons, depois que eu distribuí para os irmãos, os esboços, que é muito bom, ajuda muito você ler, compreender. E já somos abençoados, testemunho da irmã, testemunho importantíssimo, não é? E a gente fica alegre em ver a prosperidade do outro. É uma das demonstrações do caráter cristão. O cristão, ele precisa que tenha sinta essa libertação, não é? O outro está prosperando, então ele também sente aquela alegria juntamente com a pessoa que está prosperando, porque isso é uma ordem de Deus. Mas sobre o nosso trabalho, irmãos, que é também uma composição da obra, a obra ela é completa, tem ensinamentos bíblicos, pregações, tem orações, tem socorro, assim por diante. E uma das ordens imperativas de Cristo, depois da sua ressurreição, foi ordenar que eles ensinassem. E não só ensinassem, mas que discipulassem. Quer dizer, ensinar e acompanhar os aprendizes. Eu gosto de ensinar porque eu gosto de aprender. Sempre a palavra. E nos dias que estamos vivendo, não somente agora, mas sempre houve grande necessidade de aprendizado por qual motivo? Por causa das parcialidades. Sabe o que é parcial? Você entender a Bíblia, uma parte, a outra até despreza. Compreender a palavra por metade. Tem coisas que nós devemos ter esta visão e é um respeito muito grande para com Deus. É um respeito pleno com a palavra de Deus. Quando nós procuramos a entender a palavra melhor. E outra coisa, a plenitude de Deus veio para a terra, para os corações que inclinam para Ele, que recebem Ele. Então, Deus ele tem uma atenção tão integral para conosco, que somente o Espírito de Deus em nós pode visualizar isso. E somente o Espírito Santo pode nos valorizar, fazer com que nós valorizemos a obra que o Senhor tem feito e está fazendo. Glória a Deus, dons são 3 grupos de dons, cada um com 9, mas dividido. Por que os dons divididos em 3? A palavra 3, ela vem de divisão. O que é divisão? Princípio, meio e fim. Tudo na Bíblia você pode avaliar que existe a doutrina referente ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a Bíblia é no sentido de divisão de época, divisão de qualquer objeto, divisões das profecias, tem princípio, meio e fim. Tudo. É interessante aprender e cada momento é mais seguro. Sabe o que eu estou referindo isso? Porque eu me lembro da pregação de Cristo, Jesus, e a multidão era muito grande. Mas quando ele começou a pregar ensinamento, ninguém se perseverou, foi embora. Está ali em João 6, né? 60 em diante. Quando ele começou a pregar o ensinamento tão acolhedor, tão edificante, cheio de vida, o que o povo fez? Disse, não, esse discurso está pesado. Não é que estava pesado, é que o povo não estava interessado em ouvir. Ele mesmo disse, não foi? Vocês firmaram aqui nos pães que comeram, João 6, 26, 27,
que não passa com isso, trabalhe pela comida que permanece. Então nós vamos ter uns comentários sobre os dons do Espírito Santo, porque os dons do Espírito Santo são 9. São 9. Tanto em fruto como ministerial. Ministerial distribui na igreja. E fruto é o caráter que devemos ter uns com os outros. Só que são divididos em três grupos. Por quê? Quem rege o Espírito Santo nessa direção, ou quem rege os dons nessa direção, melhor dizer, é o Espírito Santo. Então, o Espírito, tudo na Escritura Sagrada, referente à revelação de Deus, tem número. Os números de Deus. Existem os números do Anticristo e o número de Deus. Agora, referente ao Espírito Santo, o número do Espírito Santo é número 10. Talvez alguém nunca entrou nessa. Por quê? Porque entre os três grupos, tem um desses, nós depois vamos chegar à conclusão, que existe o dom científico. E é esse dom científico que ele é usado em toda a Bíblia. Estou referindo na visão de dons espirituais, por isso que é conhecido na Bíblia, dons do Espírito Santo. Pedro disse ao povo na época, em 2 de Atos 38, ele diz, arrependei-vos cada um dos seus pecados e recebereis os dons do Espírito Santo. Veja bem, o Espírito Santo. Agora analisemos bem uma coisa. Eu quero atender aqui uma conclusão melhor, para nós sentir melhor também na época que estamos vivendo. Número 10. Fala de testemunho humano, da experiência da ordem. Tanto o testemunho humano quanto da experiência da ordem. A ordem divina. Da ordem. Os 10 mandamentos. Existem quantos mandamentos? Mas trazendo para hoje o amor a Deus e o amor próximo, conclui a guarda dos 10 mandamentos, mas o número é 10, a mesma coisa. Só que Deus ele fez um resumo para que o jugo ficasse leve e a doutrina não se tornasse pesada e a pessoa pudesse cumpri-la com alegria sempre. Às vezes tem os momentos de tristeza, mas o jugo de Jesus, a doutrina, sempre é leve. A da lei é pesada, mas a da graça não. Temos analisado, olha bem, os 10 mandamentos, como Êxodo 20, as 10 pragas do Egito, obra do Espírito Santo do Egito, Êxodo 19, 14, os 10 nações, de Gênesis 15, 19, os 10 rebeliões de Israel, número 10, 22, os 10 virgens, Mateus, como sabemos, 25, 10 vezes no Novo Testamento, Jesus está dizendo, eu sou. Não é simplesmente ele poderia ter falado 5 ou 6, 4, não. É porque a expressão, a palavra é científica. 10 vezes ele expressa, eu sou. Aquele que vive por si mesmo. Aquele que não tem princípio, não tem fim. Ele é. Ele é. Então, se nós olharmos bem no complemento da expressão eu sou, ele quer dizer, eu não chego em lugar nenhum. Eu estou ao mesmo tempo em todo lugar. Ele não chega, ele é presente, como diz o salmista, não é? Presente. Então isso é bom para quê? A gente sente muito bem a perseverar, tanto com Deus, consigo mesmo e com o próximo. E somente o conhecimento parcial, ele é muito perigoso. Por quê? Que ele é perigoso? Porque chega um momento que você precisa usar a palavra para a defesa da fé. E às vezes não tem conhecimento. E sucede tantas catástrofes que estamos vendo. Então, eu sou, ele fala na palavra 10 vezes. Então, ele continua, eu sou 10, eu
sou de Jesus no Evangelho de João. Só no Evangelho de João ele expressa 10 vezes. É científico. Entre os dons que eu estou referindo, tem o dom de ciência, não tem? Ou não? Não fugindo, mas dando exemplo. Quando Deus falou com Adão, não coma da árvore do quê? Da ciência. É científico. Por que é científico? Porque conhecimento do bem e do mal é um atributo, é uma qualidade que somente Deus tem direito. Então era científico. Se ele comeu, aparentemente ficou sabendo que não deveria saber e não trouxe resultado. Então a recomendação era científica. Assim por diante. Vamos analisando bem. 10 vezes eu sou no Evangelho de João. Deus, versículo que nós estamos citando, não é mais tempo. A ressurreição e a vida, está aqui as 10 vezes no caminho, a verdade, a vida, né? 10 nomes repetidos em Gênesis 22, né? 10 vezes repetidos nomes, quando Deus falou assim, ó, Abraão, ele está referindo, não temas. A expressão é só que a palavra ela é perfeita, porque é o Espírito de Deus. Então ele palavra 10 vezes repetida. Abraão. Gênesis 42, 2. Jacó. Veja bem. Êxodo 3, 4. Moisés. Samuel. Marta. Pedro. Saulo. Só estou fazendo um repasse para entender por que nós precisamos estudar a palavra de Deus e por que compreender os dons do Espírito Santo e onde encaixa cada dom em cada grupo. Para quê? Para que a pessoa deixe de usar a palavra eu senti como a palavra usando ela falou, ou temos a razão da palavra. Estou concluindo aqui esses assuntos aqui, né? Senhor. E para complementar as 10 frases, existe Deus meu. Não é uma palavra em vão. Por acaso, é a essência do Espírito Santo. Agora, quando os homens de Deus iam executar a palavra, eles faziam segundo a palavra. Vamos ver aqui em 1 Pedro 4, versículo 11. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, e no versículo 11. Vamos dessa avaliação tão importante desta boa palavra de Deus. Encontraram? 1 Pedro 4, versículo 11. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Encontraram? E o versículo 10 diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons administradores da graça de Deus em suas múltiplas formas. Versículo 11, irmão Flávio, pode ler. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado, por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder, para todo sempre. Amém. Amém. Então temos as dimensões, chamado de alicerces principais da palavra, e se alguém falar, o quiser, faça segundo a palavra de Deus. Naquela época, Abraão falou com Isaac, com Eliezer: vá buscar esposa para o meu filho. Só que Eliezer fez segundo a palavra, ele usa o número 10. Depois nós vamos chegar a essa conclusão, porque vamos ver aqui no livro de Gênesis
capítulo 24, versículos 11 e 12. Gênesis, capítulo 24. Vamos ler poucos versículos, mas com... Aqui, do versículo 1 até o versículo 9, ele faz aqui, Abraão questiona com ele, Abraão ordena a ele questiona com Abraão, depois ele obedece, lógico, ele era o mais velho, empregado mais honroso da casa de Abraão, mas tinha experiência, tanto na visão humana como espiritual. Então ele falou com Eliezer: vá para Padan-Aram buscar uma esposa para meu filho Isaque. E adiantando, acho que todos sabem que Rebeca simboliza o quê? A igreja. Não sei se os irmãos sabem disso. No sentido de comparação. Quando aquela ordem foi dada, Abraão simbolizava Deus, Isaque simbolizava Jesus. Pode ver que lá no Monte Sinai, no Monte Moriá, quem apareceu lá em lugar de Cristo? O Cordeiro, que simbolizava quem? Jesus. Exatamente. E ali Isaque simbolizava Jesus, mas como Deus não aceita sacrifício humano, então não apareceu o Cordeiro, tipo de Cristo. E tudo isso vem nos trazendo o alicerce nos ensinamentos bíblicos. Agora, Eliezer recebeu a ordem de Abraão, e o que ele fez? Versículo 10, versículos 10 e 11. Pode ler, irmão Cláudio. Ô, irmão. Isso, pode ler. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Isso. Não, Abraão. Isso, somente até aí, para nós ganhar mais tempo nos comentários. Então ele já pediu, Eliezer representava o Espírito Santo, mas eram 10 camelos e um era ele, é o que ele usava. Então ele fez ajoelhar os camelos, porém os 9 camelos ele conduzia. E um camelo, que é o 10º, conduzia ele. Ele ia montado naquele camelo. Mas não parece nada. Mas é justamente o número exato do Espírito Santo. Vamos fazer mais outras comparações. Que os profetas de Deus, nós também somos profetas, nós sentimos honrados por isso. Eu que as irmãs sentem honradas. Eu me sinto plenamente honrado, não pelos nossos esforços, pelo que fazemos, mas por meio da bondade de Deus que nos confiou esse ministério profético. E nós somos profetas, dizer que não somos é até uma rejeição de Deus, porque somos profetas. Somos executores. No livro do profeta Daniel, capítulo 1, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Daniel, já vamos diretamente no sentido da palavra de Deus. O irmão Carlos, se puder ler para nós, no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 15. Pode ler, irmão Carlos. Daniel 1,15. Livro do profeta Daniel. Encontrou? Daniel capítulo 1, e versículo 15. Vamos ver o que diz a palavra do E Senhor. ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens
Olha, eles pediram ao chefe, eles fizeram um pedido que não podia fazer. Quando o rei lavrou o decreto, na minha forma ficou lá, a forca já ficou pronta para enforcar os que não cumprissem o decreto. Então Daniel não podia fazer reclamações nenhuma ao chefe da despensa. Ele fez, o chefe da despensa questionou: não, vocês vão encontrar os seus rostos mais magros, seus semblantes mais decaídos, e assim eu serei o primeiro a ir para fora. Só que Daniel se expressou com ele, dizendo, né, do ano em diante, Daniel disse: não experimente 10 dias, faça uma experiência. Ele tomou atitude segundo a palavra de Deus. Toda atitude que tomamos sobre a palavra de Deus, só temos que sermos vitoriosos. E assim continuou. Mas ainda, um caso mesmo, pode fazer a conclusão do versículo 18 ao 21, livro do capítulo 1 de Daniel. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos e os trouxe diante da Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceu diante do rei. Pode prosseguir. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei. Sei que já Daniel começou o seu ministério mais ou menos de 14 a 18 anos. Quando Ciro começou a reinar, o profeta já estava aproximadamente com 84 anos. Perseverou. Só que ele teve um bom começo usando a própria palavra de Deus. O número 10 não é simplesmente assim, mas o número 10 é o que está referindo, é o número que iniciou desde o princípio que está presente. Os 10 dedos das mãos. Estão compreendendo? 10ª parte da renda, dízimo. Tudo está referindo 10. Tem tantas palavras 10 na Bíblia que é só testemunha do Senhor da glória, testemunha real de um alicerce de Deus, Senhor, Deus de amor, de bondade. E no fim de 10 dias eles estavam mais robustos seus ossos. O rei fez as perguntas depois de 3 anos, está nos primeiros versículos do capítulo 1 do profeta Daniel. Eles estavam quantas vezes mais sérios do que todos os sábios de Babilônia? Quantas vezes? 10 vezes. Por quê? O número 10 significa o número do Espírito Santo. Justamente. O exemplo, o fruto do Espírito são quantos? Por isso que eu estou perguntando, porque a doutrina, irmãos, ela não nos salva, mas ela nos conserva salvo. Se nós olharmos em Gálatas 10, capítulo 5, 22, o fruto do Espírito são 9. Fruto, mas é fruto, é além de dons. Os dons são passageiros e o fruto é eterno. São 9, o fruto do Espírito são 9. E a qualidade do amor de Deus, ela é dividida em 3 grupos. O amor a Deus, amor a nós e amor ao próximo. Mas isso dentro da plena verdade de Deus, para que a nossa confissão não seja falsificada. Então é dividida. Quem ama a Deus demonstra humildade, demonstra mansidão e domínio próprio. Isso direto para Deus. E quem ama você mesmo
Você hospeda Deus. Porque Deus nos traz paz, amor e alegria. Mesmo diante das adversidades, mas ninguém ficará triste porque é salvo. A salvação sempre ela traz uma alegria completa para nós. E para o próximo é o bom desejo. É a benignidade, a transmissão de confiança, a demonstrar isenção da pessoas que têm dupla personalidade, duas personalidades. Então o Espírito Santo ele nos transmite confiança de nós, de Deus para conosco e de nós para quem? Ao próximo, para que ele transmita confiança. Como assim confiança? Olhe para o irmão, um exemplo. Se houver, irmão, uma falha, eu não vou usar como um oportunista, eu vou entrar em contato, em piedade e procurá-la, restaurá-la através da palavra de Deus. Então, quem ama o próximo nunca é uma pessoa oportunista. O que é isso? Estou de olho nele, né? O dia que eu ver uma falha, eu irei difamá-lo. É aquele que não tira a trava do olho e aí aponta o irmão. Exatamente. Então, por isso que traz a regência dos dons do Espírito Santo nesse patamar, nessa divisão, para que a palavra de Deus cumpra em nós de uma maneira toda especial. Aleluia. Aí aparece as 10 minas, os 10 talentos, os 10 reis, que mesmo em decretão invertida, hoje o mundo está já demonstrando esse globo terreno, não é? No sentido geral, a união global, ela está colocada numa mesa redonda e registrada, classificada por 10 reis do mercado comum europeu, que é o comunismo. Por isso que hoje existem muitos crentes parecidos com romanos e muitos romanos parecidos com crentes, devido a esse poder desse ecumenismo, que é só falar de Jesus está bom, mas está relatado em 10 reis. Está no Apocalipse 17, versículo 11 ao 14, essa palavra. E também você que faz um levantamento sabe que a época para ditadura religiosa ligada à economia, estamos na última ditadura e não virá mais outra além dessa, somente a pessoa, girar a patente com mais eficácia. Não gira porque a igreja de Deus está na terra, mas o número é o número 10. É por isso que nós temos que estudar. Vamos analisar aqui. Quem pode distribuir os folhetinhos, os esboços? E as irmãs levam para casa, mas levem com responsabilidade, tá bom? Leve e estude. Sabe que estudar é dar testemunho de paciência. Compreendeu? Ouvir também a palavra, testemunho da paciência. E a paciência testemunha do quê? Testemunha de salvação. A Bíblia diz que quem não tem o fruto, um dos frutos do Espírito, que é a paciência, até no momento a pessoa é chamada e não escolhida. Então é importante examinar, porque para examinar a palavra, como eu estou referindo, testemunha é necessário que tenha paciência. Não é simplesmente a paciência humana, mas é a paciência como fruto do Espírito Santo. Essa paciência, ela dá-nos o direito de contentar-nos com aquilo que Deus já nos deu. Deus nos deu muito, estamos contentes. Deus nos deu menos, estamos contentes. Porque a paciência, ela revela a glória que está para vir. É uma coisa linda. Vai distribuindo, irmão. Depois nós vamos dizer um comentário sobre esse assunto tão importante. A palavra de Deus. Número 10. Como
número-chave do trabalhar de Deus, representando o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo, ele é Deus. Sim. É a Trindade. O Espírito Santo é Deus, irmãos? Por quê? Trindade. Ele é Deus porque ele é um. Está entendendo? Não existe dois Espíritos Santos. E o Espírito Santo não se desloca. Ele não chega, ele é presente em todos os lugares. Tanto na área comum, quanto na área específica. Por exemplo, Deus, o Espírito Santo, nos deu respiração a todos, maus e bons. Ele está presente na vida de maus e de bons, em sentido, porque os maus respiram e os bons também respiram. E pelo mesmo Espírito, chama efeito da graça comum. A graça que todos têm de uma maneira sem acepção. Então vamos analisar bem. O Espírito Santo são gratuitos, são gratuitos. Já ouviu alguém falar que paga preço para receber dom? Já. Então saia dessa heresia, senão você vai ficar incluído nas pragas. Lá no Apocalipse está escrito que quem diminuir a palavra, Deus tira o nome. Do livro da vida. Quem acrescentar, Deus acrescenta as pragas. Então não é assim, simplesmente é assim que funciona. Fala e fica por isso até o momento, mas depois entra no processo do juízo. E Deus não nos salvou para ir para o juízo. Ele fez com que nós nos fugíssemos da ira futura, promovida pelo juízo. Mas quando há acréscimo de palavras, com certeza a palavra ociosa, se a pessoa não se arrepender e te retirar, ela vai para o dia onde a igreja não será julgada lá, porque já foi cancelado a sentença. Então os dons são gratuitos. Romanos 6, 23. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não pode ser adquirido. Quem conhece essa parte? Não pode ser? Adquirido por dinheiro. Assim por diante, por coisa semelhante, por qualquer dádiva. Eu vou só citar, acho que os irmãos já leram, que Simão, Mário e Samaria converteu com a pregação de Filipe e começou a andar com um grupo, só como a igreja primitiva. Tem um fundamento, Deus tem um fundamento e ele não varia o fundamento, ele coloca o fundamento no certo. O diácono Filipe não estava ordenado a impor as mãos sobre alguém para que o Espírito Santo viesse antes que os apóstolos começassem. Os irmãos compreenderam até que a hierarquia precisa ser considerada com temor a Deus, respeito a Deus. Que a hierarquia na igreja tem o dirigente e tem os subordinados ao dirigente. Então você não pode querer passar na frente porque você vai estar desonrando a própria hierarquia de Deus. Tudo dentro do comum. Então Filipe estava pregando, o povo estava recebendo a palavra, o Espírito Santo, só que o revestimento precisaria ser feito no ministério apostólico. Eles mandaram para lá Pedro e João. Estamos aqui no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E Pedro e João, então, impondo as mãos sobre eles, veio sobre eles em forma de revestimento o Espírito Santo. Dali para frente, aí os outros discípulos poderiam
fazer o trabalho, mas primeiramente era fundamento dos apóstolos. E Simão, o mágico que tinha se convertido, viu aquela cena e ofereceu dinheiro para receber também poder, para em quem ele pusesse as mãos, recebesse o Espírito Santo. Qual foi a resposta de Pedro? Quem sabe? Por isso que nós temos que ter essa defesa da fé, para não contaminarmos, às vezes, com pecado de iniquidade, e ele vem tão silêncio que, se não tiver cuidado, a pessoa se torna envolvida por ele. Já que os irmãos talvez não descobriram ainda, vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que diz a palavra de Deus, e a partir do versículo 12, 15, 20, poucos versículos nós iremos ler, para chegar a essa conclusão, que os dons, ninguém se paga preço para receber dons, e ninguém paga nada para receber nada de Deus, porque se o homem gloria em si mesmo, autoconfiante, ele se torna corrompido. É uma realidade nessa palavra, a palavra de Deus. É a mesma coisa que dizer que ele mereceu aquele dom. Exatamente. Tira a glória de Deus. Pode dizer aqui a palavra de Deus, versículo 14. Vocês não vão ler? No caso, 14, 15. 8, 14. Isso, capítulo 8, versículo 14 ou 15, irmão, 16. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouviram que Samaria recebia a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais eles decidiram oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. É isso aí. O irmão até o 16? Ah, não, até o 16, pode continuar. Isso. Porque sobre nenhum deles. Até o 17. 17? Isso, está bem. Não li 16 ainda não. Isso, até o 16. Porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, e ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcançasse por dinheiro. Veja bem, ele conclui. Versículo 21. Tu não tens parte nem sorte nessa E palavra, o 22 também. porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende depois dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o teu pensamento do teu coração. Veja bem. Então, a defesa da fé. Simão disse: não, eu dou a vocês aí uma oferta. Talvez eles podiam até disfarçar lá para a igreja primitiva, não é? Mas Pedro, em nome de nada, ele não recebeu o dinheiro, porque era um dinheiro iníquo. Não tinha validade alguma. Era um dinheiro que promovia suborno. E Pedro, como podemos saber disso, Pedro, como edificador da igreja de Deus, posto pelo próprio Cristo, diz: olha, tu não tens parte nessa palavra, pois que vejo que está em pé de amargura e lá de desespero. Arrependa-te dessa tua iniquidade, para que porventura te seja perdoado o teu pecado, pois cuidastes comprar os dons de Deus por dinheiro. Olha, o pecado é tão grande que ele gera consumação, porque iniquidade sem arrependimento é pecado consumado, caminha para a morte. Então, os dons de Deus é assim, é dado de graça. Alguém que tentou comprar os dons de Deus,
ele não se arrependeu, no caso de Simão, por exemplo, ele tornou-se em pé de amargura e em laço de desespero e estava já na lista dos condenados. Porém, como a transgressão foi na graça, então a gente tem oportunidade de se arrepender e se recuperar. Nos dias atuais, nós temos que estudar a palavra do Espírito, temer a Deus e não nos colocarmos autoconfiantes ou pagar um preço para receber algo de Deus. Vamos ver no livro de Mateus 10, 8. Irmão, dá para ler, irmão Laércio? O Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Irmão Laércio coopera conosco aí, nessa leitura. Encontrou, irmão Laércio? Dá para ler? Mateus 10, verso 8. Jesus dizendo aos discípulos: coopere aí juntamente conosco. Deus quer pessoas que aí dão suporte para ele aí, irmão Carlos. Suporte para ele. E assim vamos chegando à conclusão. As irmãs já encontraram. 10, verso 8 do Evangelho de Mateus. Pode ler, irmão, se dá para ler. Dai. Então, os dons são plenamente gratuitos. Dependendo da comprar, se transforma em anticristo. É a casa de Simão e outros mais. Um exemplo: expulsar demônios, curar de Pedro e para leprosos, de graça, daí. Em Lucas 10, 19, assim está escrito: eis que eu vos dou poder para pisar escorpiões, serpentes e toda a força do mal, e nada lhes fará dano algum. Porque o poder vem lá do alto. Ele está referindo é que a macumba, ela não atinge o cristão que está dedicado na palavra. A macumba atinge, a palavra fala que a macumba pode atingir o cristão não. O cristão não é problemático, ele é integrado a Cristo. A macumba atinge o crente problemático. Pode ser fofoqueiro, pode ser dia de confusão, muito corredor de defeitos, muito oportunista. Então, esse tipo de crente, a macumba, a maldição pega, porque é a maldição por ritualismo, e demonstra que ele não foi bendito porque não está integrado na graça. Então, é de graça, não pode ser adquirido. Os dons são de graça. São irrevogáveis, temos que ter cuidado com isso. Porque se alguém comete iniquidade, a gente não cita nome de pessoas, porque é antiético até, mas a gente observa hoje uma grande quantidade na área evangélica, que líderes, vou dizer alguns, não todos, que estão numa extrema corrupção referente ao amor excessivo ao dinheiro. O dinheiro, ele é bom, mas para ser nosso servo. Dinheiro nunca pode, irmão Carlos, ser nosso patrão. A pessoa se corrompe plenamente, a gente observa muito isso. Está em Timóteo 6, não é? Capítulo 6, versículo 8, na sequência, 9 e 10. Tem mais alguém? Então, analisando bem, não pode ser sem arrependimento, Romanos 11, 29. Os dons de Deus é sem arrependimento. Por que os dons são sem arrependimento? Porque os dons sem arrependimento, nós podemos olhar em duas áreas. Vamos dar um exemplo, pelo menos. Quando Caim pecou, ele gerou descendentes. E os descendentes de Caim receberam o dom de Deus.
e permaneceram exercendo aqueles dons até a morte. Eles continuaram com aqueles dons. Só que eram dons de forma comum, porque eles foram os primogênitos, descoberto de ferro, cobres, os primogenitores da música, tiveram grande execução sobre a música, foram perito na área da agricultura, onde também nós vemos esse dom de Deus atuando em toda a área do mundo. Seja ateu não existe, existe convencido. Seja esse tipo de pessoas, seja pessoas que não professam uma religião, seja os pagãos, todos eles estão desfrutando desse dom de Deus. As grandes engenharias, estão compreendendo, os grandes professores, os grandes cantores que cantam por aptidão. Quem sabe o que é aptidão? Aptidão é voz, é o dom que a pessoa tem. Um cantor pagão, ele tem uma excelente aptidão, igual a um cantor cristão, uma pessoa cristã que louva profissionalmente. Por quê? A aptidão é como o dom de Deus sem arrependimento. Aptidão, é chamado assim, aptidão. Quer dizer, um bom cantor do mundo, ele é bom cantor porque tem domínio sobre a voz. E aquela voz vem de onde? Deus. De Deus. A música é profana, mas a voz é de Deus. É justamente por isso que é sem arrependimento e nós somos testemunhas disso. Bem, sequência. Procurar os melhores dons, escolher os melhores dons, irmãos. Eu já ouvi pessoas falando excelentes dons, mas o Espírito Santo vai avaliar e ele está totalmente equivocado. Quais os melhores dons? É o amor, que é conhecido como dom, mas ele funciona mais do que dom. Porque o amor, ele tem 9 qualidades também. O amor tem 9 virtudes, o amor de Deus. E no capítulo 13 do Evangelho da Epístola de Paulo aos Coríntios, se os irmãos olhar no versículo 1 até o 8, existem 9 qualidades referente ao deslocamento da antiga lei para a atual graça. Bondade, benignidade, né? Vamos até dar uma olhada, poucos minutos, mas vamos olhar depois na segunda, querendo Deus. Nós continuaremos com esse trabalho tão importante, que é a obra redentora do Espírito de Deus, ou seja, o tempo da plenitude. Aqui no capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Coríntios, Vamos ver, por isso é o segundo. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vamos analisando bem sobre as 9 qualidades do amor de Deus dada pelo Espírito Santo. É um deslocamento da antiga lei para a atual graça de Deus. Aqui, então, os irmãos analisar bem que os dons, fazendo essa observação, os dons deixarão de existir. Profecias, ciência, línguas desaparecerão. Agora, as qualidades do amor é para sempre. Por isso que o dom é sem arrependimento, porque o rebelde também recebe dom. Olha o perigo. Está no Salmo 68, versículo 18. Deus dá o teu dons até para com os rebeldes. É o perigo de nós enganar nós mesmos e deixar a humildade de lado, porque temos algum dom. Então nós estamos subornando, nós estamos enganando-nos a nós mesmos e indo para o caminho errado, pensando que está certo, fazendo dons. Vamos lá, irmão Carlos. Versículo 1, Paulo está fazendo essa analogia. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse um amor, seria como um metal que soa ou como um sino. Só um pouquinho. Aí o irmão pode já fazer essa leitura até o versículo 8, que já é completamente. Versículo 2. E ainda que tivesse um dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda
aborrecia. Versículo 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Versículo 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Versículo 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Versículo 6. Isso. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerão. Olhe bem, se nós fazermos uma lista de contagem, existem 9 qualidades do amor. Primeiro, a gente se ira. Você não pode entender a palavra ao pé da letra, porque eu iro, a gente ira, os irmãos iram, todos nós sentimos ira. Só que a ira não permanece. No momento da ira, bate o arrependimento. Então é considerado, quando o arrependimento é considerado como se a pessoa não tivesse cometido um tipo de pecado. Não se ira dessa maneira. Por quê? Lá no tempo da lei, quando se irava, ela permanecia. Porque a ira, ela cooperava para apedrejar as pessoas. Na pedrada. No Novo Testamento, é um lugar de a gente conservar a ira, a gente conserva o fruto do Espírito, que é sofrimento, por aquilo que você está passando. Então, em lugar da ira, atua o quê? O amor. Sofrimento, que dá testemunho do amor. Porque o irmão meu, o amor é sofredor. E você só pode sofrer algo quando tem algo que vem batindo nossas vidas. É uma realidade disso. Então, o amor aqui está referindo que o amor não suspeita mal. O que é suspeitar mal? Você vê uma pessoa conversando com outra pessoa e já deduz, a gente está falando mal de mim. Aí já levanta o olho. Exatamente. Aí entra a suspeição até, não é? Suspeita mal. E quem suspeita mal, ele está destituído da graça, desmotivado da graça de Deus. Então o amor nos conserva a graça. Olhe bem, quantas qualidades boas Paulo expressa, ainda que ele tivesse todas aquelas qualidades, uma fé gigantesca, tivesse também possibilidade de distribuir os bens com os pobres, tomasse uma decisão de não negar o nome de Cristo, mesmo que morresse, mas se não tivesse amor, nada. Por quê? Você não vê, irmão, um crente que ama ele exaltar pelo que faz. Entende? Quando você vê uma pessoa falar muito acerca dela mesma, exaltar pelo que ela faz, o que ela fez, o que ela vai fazer, nós já temos, isso não é murmurar, é discernir. Nós já temos discernimento, esse tipo de pessoa, ela não tem amor. Ela está cada vez mais longe de Deus. Porque quando você está perto de Deus, você reconhece as suas fraquezas. E as suas obras não é para a nossa glória. Verdade. É para a glória de Deus. Está escrito em Filipenses 3. Nada passais por contenda ou por vanglória, e cada um considera o outro superior a si. Por que o cristão ele tem direito de saber que ele está salvo agora? Ou não tem? Tem direito sim, porque a palavra nos mostra que o amor é o sustentáculo
de todas as boas dádivas de Deus. O amor e a humildade, ela está ligada como irmãs gêmeas legítimas. O amor e a humildade. E a palavra diz que Deus, ele não desafia o humilde. Ele desacata, o primeiro que ele desacata ele é o soberbo. Então ele desacata o soberbo, humilha o soberbo e exalta os humildes. Agora analisando, já terminando, o irmão parou no versículo 8. Eu não estou detalhando assim minuciosamente devido ao nosso horário assim. Mas os irmãos podem avaliar com a dedicação na palavra sobre o número 10. E essas nossas qualidades, elas são dominadas pelo Espírito Santo, dadas pelo Espírito Santo de Deus, que é o número 10. E não pode da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ele atua como lei moral de Deus. E lei moral eterna, que é o número do Espírito Santo. O Senhor, versículo 9 diz: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte, será aniquilado. Porque quando eram meninos, falavam como meninos, discorriam como meninos, pensavam como meninos. E na conclusão diz, sentiu como meninos. Mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aí, se o irmão Carlos quiser completar o versículo 11 ou 13. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, corria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Versículo 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. O amor. Então, a visão parcial, que é chamada assim, a pessoa que ela vai fazer uma pregação, às vezes ela lê um texto todo e não prega nenhum versículo. A gente observa algumas coisas assim. Mas a palavra nos diz que a doutrina chamada leite falsificada em 1 Pedro 2 é uma doutrina que não traz o alicerce racional, o raciocínio. Por isso que Paulo está falando, falava com meninos, foi com menino, já que veio a plenitude, conhecimento, junto com a unção de Deus, ele acabou-se com as coisas de menino. Aí ele sabia definir, permanece o quê? A caridade, a caridade, que é o amor, a fé salvífica, e a fé que não se mistura com qualquer objeto, com nada, ela é isolada, é a fé que você identifica Cristo por aquilo que não está vendo. Não está vendo. E a esperança, porque a esperança produz o quê? Fruto. Porque a esperança vem de onde? E a experiência é esperança. E a esperança, a paciência é esperança. E a esperança não traz confusão. Permanece porque não traz confusão. A palavra. E essa boa palavra continue trabalhando em nossos corações. Isso é bom, irmãos, para viver com família, o esposo com a esposa. Às vezes, um ou outro está meio angustiado. E você, em vez de punhalar, você vai descobrir que a esposa está enfadada de canseira. Ou o esposo está enfadado por alguma coisa. Então, isso se dá um relacionamento familiar muito importante, porque a igreja não começa aqui nas quatro paredes. A igreja começa onde? Em casa. Exatamente, as controvérsias também em casa. A discórdia vem em casa. E os acertos também vêm em casa.
Isso é muito bom. Que Deus os guarde nessa palavra. Na outra, segunda, querendo Deus, ainda podemos continuando, né, irmão Carlos? Amém. Então está bem. Na outra segunda, os irmãos tragam os mesmos esboços que os irmãos pegaram. Nós vamos fazer mais comentários sobre as divisões da doutrina plena de Cristo, os comentários sobre dons, sobre revestimento, porque todo cristão é revestido, porque ele tem prazer em falar com outro cristão sobre as coisas de Deus. É duas pessoas comentando quando se encontram, ou quando elas convivem juntos, para testemunhar que realmente ela está estruturada nessa palavra. Quem trouxe a sua oferta, presente a Deus aí, já vamos fazer. Daqui a pouco, para agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Até para ofertar temos que ter amor, não é isso? Sim. Ou não? Sim. Porque sem o amor, Deus não recebe a oferta. Porque quando não há amor, não há perdão. E quando não há perdão, há rejeição de Deus. É uma realidade nesta boa palavra. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, receba a oferta de cada um, Senhor. Que o Senhor tens preparado, porque o Senhor começa tudo primeiro, o nome do amado Filho Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deposite na sala, com amor, com alegria. Tem aqui os envelopes, se não quiser passar. Pegue pela fé, Senhor da glória, com graça em cada coração. Distribui aí, Mara, assim, por favor. Irmãos, olhe bem. Nós. Sim, irmão. Então, nós temos, irmãos, a responsabilidade de aprender. Porque um dia essas perguntas ou essa obra, ela será realizada por Cristo, o Senhor da glória. Aleluia. É uma realidade. Pegue pela fé o Senhor da glória, com amor, com alegria, com graça em cada coração. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Maravilha de Deus. Já vamos agradecer. O irmão Carlos está com a palavra. O irmão com a palavra, hoje já vamos fazer a oração, não é, do agradecimento aqui. Esta noite. Graças a Deus. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Olha bater as palmas, pode a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Quem crê nessa vitória aqui nessa noite, diz amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Deus abençoe a nossa irmãzinha que nos visitando. Louvado seja Deus. Amém. Fala para o seu esposo, mandei um abraço para ele, aconteceu para ele. Louvado seja Deus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Amanhã tem mais bênçãos, mais vitória, louvado seja Deus. Quem queria ser, diz amém. Amanhã é terça-feira, né? Nosso irmão Felipe. Amém. Ele vai fazer 3 dias aqui para nos ajudar. Amanhã eu queria que é um tema que ele vai dar aqui, nosso irmão Felipe. Quem entendeu, diz amém. O Felipe, louvado seja agora o dirigente que ficou no meu lugar lá no Jardim Tietê, louvado seja Deus. Amém. Uma bênção na palavra para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele ora, né? Louvado seja Deus. Amém. Prega a precisão de revelação também. Quem entendeu, diz amém. Amém? Mas o importante é que Jesus ele tenha presente aqui todas as noites. Se Jesus não tiver, nada acontece. Quem queria ser, diz amém. Amém? Muitos vêm atrás dos pregadores, louvado seja Deus. O pregador falta, louvado seja Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Aí murmura, louvado seja Deus. Aí quando passa, vem que o pregador chega e já passa até direto. Às vezes nem entra. Esquece que Jesus já está aqui, ó. Quem me entendeu, diz amém. Louvado seja Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Quarta-feira, culto com a Fundação Reviver. Se eu vou puder, trago um filho de alimento. E Deus permitiu a nossa irmã Sandra estar aqui trazendo uma palavra. Quem me entendeu, diz amém. Quinta-feira, culto doutrinário, todos aqui presentes. Os irmãos, louvado seja Deus, também que pregam, que participam dos grupos, louvado seja Deus, estejam presentes principalmente. Quem me entendeu, diz amém. Oração também na sexta-feira. Não se esquece, sexta-feira, a oração aqui neste lugar. Amém, igreja? Louvado seja Deus, amém. Glórias a Deus, aleluia. E sábado, nosso irmão Aguilherme, louvado seja Deus. Então, uma bênção aqui sábado, né, nosso irmão Aguilherme, louvado seja Deus, né? Iniciou também aqui, né, louvado seja Deus, né, de sábado.
Amém? E domingo nós temos nosso irmão Danilo, Deus permitindo aqui. Amém? Quem não entendeu diz amém. Amém, igreja? Louvado seja Deus, né? E louvado seja Deus, né? Essa semana agora que vem já é o batismo, né? Louvado seja Deus, né? Ora pela esposa do nosso irmão Laércio. Todo mundo esquece o nome dela. Qual é o nome dela? Oi? Doésia. Doésia, louvado seja Deus. Quem vai orar pela salva do Senhor diz amém. Não somente por ela, mas para todos que estão se preparando para descer nas águas. Quem queria ser diz amém. Quem vai orar diz amém. Amém? Amém. É uma luta, né? Principalmente agora voltamos para poder descer as águas. É tanta luta, né? Louvado seja Deus, né? O inimigo coloca tanta coisa na mente para poder desistir. Louvado seja Deus por causa da vitória, por causa da bênção. Quem queria ser diz amém. Né? Louvado seja Deus, né? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Quarta-feira, consagração pela manhã. Amém? Sexta-feira também, consagração pela manhã e domingo também, oração. Quem me entendeu diz amém pela manhã. Amém, igreja? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Louvado seja Deus. Vou receber o sábado do Senhor e as palmas que exaltam ele agora. Amém? Aleluia. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho que Ele nos deu. Sua obra, muitos reclamam que não gostam de escola bíblica porque não tem paciência. Então as próprias pessoas já se entregam elas mesmas quem elas são. Olha o grande perigo que causa na obra de Deus. Grande perigo. Porque Jesus disse que a salvação ela é conservada através da paciência. E a paciência, ela traz a experiência, a esperança, e não traz confusão. Então, é até calamitoso alguém dizer, não, eu não gosto de ensinamento porque eu não tenho paciência para estar ouvindo. Então, ela está referindo que ela está rejeitando a Deus, rejeitando a Cristo, rejeitando as oportunidades por falta de paciência. Vamos agradecer a Deus, apresentar a candidata em oração, a esposa do irmão Laércio e outros mais que estão preparados para o batismo. Vamos agradecer ao Senhor. Você orar por ela também. Apresentar o Senhor, o nosso irmão Carlos também com a família. Apresentar a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois nós vamos fazer esse resumo sobre os dons do Espírito Santo, 3 grupos. Por que uma revelação precisa ter 2 grupos juntos? Para que ela não seja parcial ou não seja adulterada, porque o adultério vai para 10 qualidades, se não é 10, é 9. Aí vai para 11, o Espírito Santo vai para o número 11, aí atrapalha tudo. Entra o processo da inversão de valores. Vamos agradecer a Deus. Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que Ele nos deu nesta noite, Senhor da glória, e nas demais também, meu Deus, os avisos que já foram dados, levando-nos em paz como nos pusestes, na virtude da Tua palavra, santa e maravilhosa, e permanece, ó grande Deus, para sempre, na virtude divina, Senhor, do Teu Evangelho, glorioso e maravilhoso, que permanece para sempre, no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Te apresentamos também, Senhor, a nação de Israel, Senhor, dê sempre o livramento, outras nações também te apresentamos todas, no poder da Tua santa palavra, no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, que permanece para sempre. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, diga amém. A paz do Senhor, a paz de Cristo Jesus. Se alguém quiser receber um som com azeite, venha, senão já estão já. Você prudente na oração.